Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou professor aqui do ProOrdem em Direito Constitucional e estou aqui para te mostrar um pouquinho sobre como funciona a segunda fase em Direito Constitucional, tá? Vocês vão ter aqui agora uma imersão, de como que a gente faz esse estudo preparatório da segunda fase, tendo aqui essa amostra do que você pode esperar com essa que eu vou dizer para vocês que é a melhor segunda fase do exame de ordem, tá? Por alguns motivos. Primeiro, é a que tem o conteúdo mais enxuto, tá? É a segunda fase que mais aprova e é a segunda fase que, lógico, você vai estudar somente aquilo que é o básico do estudo do direito, que é a Constituição Federal, tá? Na nossa segunda fase aqui no ProOrdem Santos, a gente monta um calendário com todas as matérias que caem lá no seu edital, numa ordem cronológica. Você vai ter direito a simulados autorais para testar o seu conhecimento, correção de peça semanal, individual, como se fosse a própria FGV, todas as semanas, além de um preparatório aí teórico nas quartas-feiras à noite e sábado o dia todo, comigo e com o professor Matheus Ávila, tá? Qual que é a proposta aqui hoje? Eu vou mostrar para vocês como que funciona uma aula de segunda fase de Direito Constitucional. E aqui a gente vai pegar um tema que é extremamente importante, um tema que cai bastante na prova, que inclusive é um dos temas que chamam as peças de segunda fase, que é o controle de constitucionalidade, tá? A gente sabe que na segunda fase de Direito Constitucional você sempre vai ter ali 3 grandes áreas que vão chamar peças para você elaborar. Você tem os remédios constitucionais, e aí você tem que saber todos os remédios que podem cair na segunda fase para você fazer a peça autoral. Você tem o controle de constitucionalidade e você tem recursos. E aqui no caso a gente vai ver em alguns minutos um pouquinho sobre controle de constitucionalidade, um estudo de um desses instrumentos do controle também, e por último a gente vai aí responder uma questão específica da segunda fase de Direito Constitucional, tá? Uma questãozinha aí dissertativa que cobrou conteúdo sobre controle de constitucionalidade. Então vamos lá. Pessoal, o controle de constitucionalidade em si, ele serve como um mecanismo de defesa. A verdade é essa. Por quê? A Constituição Federal de 88, ela é extremamente traumatizada. No processo de sua elaboração, se considerou aí todo o histórico constitucional anterior em que diversos direitos fundamentais foram violados, uma Constituição dá direito, uma Constituição tira direito. Então, consequentemente, a Constituição de 88 ela foi elaborada com mecanismos de defesa para suprir aí esse trauma que ela teve ao longo da construção histórica. Nós temos 3 grandes mecanismos de defesa dentro da Constituição Federal. O mecanismo de defesa do cidadão, que aí no caso é a proteção dos direitos fundamentais, que são os remédios constitucionais. Você tem os mecanismos de defesa do Estado para o Estado se proteger, então intervenção federal, intervenção estadual, Estado de defesa, Estado de sítio. E por último, você tem um sistema de defesa que a gente chama de egoísta. Por que egoísta? Porque ele foi criado exclusivamente para proteger a Constituição Federal. Ela vai ser a vítima, ela que vai acionar esse sistema, que estamos diante do controle de constitucionalidade. Tá? O controle, ele tem como base aqui uma verticalidade das relações entre a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais. Porque nós temos aqui uma pirâmide de hierarquia em que a Constituição está no topo e as normas infraconstitucionais estão abaixo. Um dos assuntos que a gente estuda também na nossa segunda fase são os princípios do direito constitucional. E existe um princípio chamado da supremacia da Constituição e da sua inviolabilidade, que, consequentemente, puxa esse conceito de que aquilo que é norma infraconstitucional, então atos normativos primários, atos normativos secundários, não podem violar a Constituição Federal. Se violar, nós vamos estar diante deste fenômeno, desse mecanismo de defesa chamado controle de constitucionalidade, tá? Bom, tá aqui então. Nós temos o princípio da supremacia da Constituição. E aí, diante da rigidez que a Constituição tem, de estar no topo da pirâmide, precisamos que toda norma infraconstitucional siga os termos da Constituição. Se não seguir, é aí que nós iremos efetivamente acionar o controle de constitucionalidade, tá? Nós temos ainda um outro elemento aqui que é bem importante para a nossa prova, que se chama presunção de constitucionalidade das leis.
que isso significa? Já ouviram falar da presunção de inocência no direito penal? Ah, ele é inocente até que se prove o contrário. Existe isso no direito constitucional também. Mas aqui é o que a gente chama de presunção de inocência das normas. A norma, ela é constitucional até que se prove o contrário. Então, depois que uma norma ela é elaborada, passa por todo o seu processo legislativo, entra em vigência, ela é constitucional até que se prove o contrário. Você pode ler para ela e falar, meu, isso aqui é inconstitucional, tá na cara, tá colocando pena de morte ali, essa lei regulamentou pena de morte é vedada pela Constituição Federal. Tô lendo, ela é inconstitucional, não interessa. Ela é constitucional até que se prove o contrário. Como que se prova o contrário? Aí, pelo sistema de controle de constitucionalidade. Ou seja, toda norma que passa pelo processo de elaboração, passa pelo legislativo e, consequentemente, ela é aprovada, entra em vigência, pressupõe-se o quê? Que, olha, se ela fosse inconstitucional, esse estudo teria sido feito no processo de elaboração e teria caído, teria sido arquivado. Não teria sido transformado numa norma efetivamente incorporada no ordenamento jurídico. Se incorporou é porque acham que ela é constitucional. Então, ela tem essa presunção de constitucionalidade até que se prove o contrário. Até que venha um sistema jurídico e diga o seguinte, essa norma é inconstitucional, ela é constitucional. E é para isso que serve o nosso controle de constitucionalidade, tá? O que eu quero fazer com vocês agora? Uma proposta. Já que a gente estabeleceu esses critérios básicos, e tem muitos outros, tá, pessoal? Na segunda fase, a gente vai falar sobre todos os critérios de controle de constitucionalidade. A gente aprende quem são os vilões, quem são os mocinhos, ou seja, quem é o mocinho? O mocinho é a Constituição Federal, a Constituição Estadual, os tratados internacionais que foram internalizados como direitos humanos. Esses são os mocinhos, aqueles que podem sofrer na mão dos vilões. Quem são os vilões? Todos os atos normativos que podem violar a Constituição Federal e esses outros atos. Então, veja que no estudo do controle de constitucionalidade, nós temos assim toda uma base a aprender. Aqui a gente está fazendo só um escopo geral, mas na segunda fase a gente aprofunda bastante esses conceitos para entrar nas ações do controle concentrado em si. Tá? O que a gente vai ver agora? Com base nessa presunção de constitucionalidade das leis, a ideia é o seguinte, bom, tá, eu tenho uma norma que entra no ordenamento jurídico, eu acho que ela é inconstitucional, eu tenho que fazer uma ação do controle. Pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade, pode ser uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, por exemplo, que a gente também estuda na segunda fase. Mas existe uma outra ação do controle concentrado, que se chama ação declaratória de constitucionalidade. Olha que louco. Não faz sentido, né? Se você ler assim no primeiro momento, não faz sentido existir uma ADC. Por quê? Se a norma ela tem presunção de constitucionalidade, se ela é constitucional até que se prove o contrário, por que existe uma ação que declara a constitucionalidade de algo? Não deveria existir só uma ação que declara a inconstitucionalidade? É aí que está a questão. Por quê? Pessoal, a ação declaratória de constitucionalidade, ela existe. Ela tem previsão lá na Constituição Federal, no artigo 102, que fala sobre o STF, que fala que compete ao próprio STF julgar essa medida. O que é a ação declaratória de constitucionalidade? É o seguinte, tá? Eu vou dar um cenário para vocês. Vamos supor que o Congresso Nacional passou uma lei federal, certo? Passou uma lei federal regulamentando determinada matéria. Tá lá, tá produzindo seus efeitos. Só que assim, essa lei tá causando um tumulto absurdo. Absurdo. Estão falando que a lei é inconstitucional, os juízes não sabem como aplicar essa norma, não sabem direito a forma de como fazer o julgamento do caso, o noticiário está quebrando o pau em cima da norma, falando que a norma é inconstitucional, outras bancadas do Congresso que não queriam que ela passasse também. A questão é, essa norma ela está gerando o que a gente chama de divergência ou controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade. É a fofoca. É a fofoca. Essa norma, tá todo mundo questionando ela. E a questão é o seguinte, pessoal. A ideia não é que toda vez que você faz um ato normativo, ele se estabilizar no ordenamento jurídico, trazer estabilidade, produzir efeitos, agregar as outras normas. Se você tem uma divergência como essa, ela está trazendo estabilidade? Não. Está trazendo instabilidade. Está trazendo mais problemas. E E aí, consequentemente, para que serve essa declaratória de constitucionalidade? É o cala-boca.
é o seguinte, quem vai entrar com a ADC é aquela pessoa que ela não tem interesse em ver aquela norma retirada do ordenamento jurídico. Ela tem interesse em ver aquela norma estabilizada no ordenamento jurídico. Ela chega para a STF e fala o seguinte, ó, eu sei que a minha norma lá é constitucional, até que se prove o contrário, inclusive. Mas estão dizendo por aí que ela não é. Os juízes não estão sabendo aplicar. Isso está me causando problemas, porque a norma não está produzindo os efeitos que ela deveria. E aí você entra no STF com essa ação declaratória pedindo o quê? Um cala-boca. Chegando para o STF e fala assim, ó, fala para todo mundo que a minha norma lá é constitucional, por favor, porque é para acabar logo com essa discussão e estabilizar a norma dentro do ordenamento jurídico. Então veja que para você ter uma ADC, é requisito essencial existir essa divergência controversa judicial relevante. Porque se não existe essa divergência, o que vale, ó, é a regra de presunção de constitucionalidade. Então não teria um objeto aqui a questionar numa ADC. Só existe objeto numa ADC se eu tenho uma divergência ou controvérsia judicial. É uma ação que vai ser sempre feita perante o Supremo Tribunal Federal. Sempre. E ainda ela admite pedido cautelar. Que pedido cautelar é esse? Vamos supor que existem outros processos questionando a inconstitucionalidade dessa norma. Você pode pedir a suspensão desses processos até que a sua ADC seja julgada. Então, olha, já estão se movimentando ali para impugnar essa norma que eu tenho interesse que permaneça no ordenamento jurídico. Suspende aqueles processos até você julgar a minha ADC. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? A ADC pode ser o quê? Um tiro para trás, um tiro na própria cara. Porque se a ação é procedente, consegui o que eu queria. O STF estabilizou a minha norma. Mas se for improcedente, significa o quê? Que aquele ato normativo, de fato, é inconstitucional. Então tem que tomar muito cuidado na hora de propor uma ADC, tá? Antes da gente passar na resolução de questão, vejam que não é difícil, né? Não é difícil a gente entender aqui os requisitos dessa ação específica, tá? Na segunda fase a gente faz um trabalho bem mais delicado, com mais calma, sobre todas as ações do controle. Inclusive aqui no Preordem a gente fornece esqueleto, modelos, e a gente treina essas peças em casa, tá? A questão, pessoal, a chave do sucesso na segunda fase, né, uma delas, inclusive, é você saber identificar a peça. E, por exemplo, você já sabe que na hora de você ler um enunciado, você só vai suspeitar que aquele enunciado quer que você faça uma ação declaratória de constitucionalidade se você identificar esse elemento, que é o elemento essencial. Se não existe essa divergência, consequentemente, não tem aqui interesse em fazer uma ação declaratória de constitucionalidade, certo? A gente fala sobre todas elas, ADI, ADPF, ADC, ADI por omissão, até a ADI interventiva, que não pode cair como peça na segunda fase, né, porque ela é privativa do Procurador-Geral da República, então como advogado não pode fazer, não pode cair como peça prática, pode cair como questão, a gente estuda sobre ela também, tá? Todos os remédios, todas as ações de controle, todos os recursos e a gente treina cada um deles. Para na hora que o candidato chegar no dia da prova, ele está preparado para fazer qualquer peça que caia na segunda fase de direito constitucional, que é uma vantagem que a gente tem. Nós temos um número finito de peças. Se a gente tem um número finito de peças, temos peças específicas que podem cair, a gente consegue, com organização, com planejamento, estudar todas as peças e não importa o que caia, você vai estar preparado para acertar, tá? Para a gente encerrar essa aula, o que a gente vai ver aqui? Uma questão que tratou sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Então, olha lá. Durante a tramitação de determinado projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos nele inseridos. Apesar dessa controvérsia doutrinária, o projeto encaminhado ao Congresso Nacional foi aprovado, seguindo-se a sanção, a promulgação e a publicação. Sabendo que a lei seria alvo de ataques perante o Poder Judiciário em sede de controle difuso de constitucionalidade, o presidente da República resolveu ajuizar, logo no primeiro dia de vigência, uma ação declaratória de constitucionalidade. Diante da narrativa acima, respondo os itens a seguir. A. É cabível a propositura da ação declaratória de constitucionalidade nesse caso? B. Em sede de ação declaratória de constitucionalidade, é cabível a propositura de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal? Quais seriam os efeitos da decisão do STF no âmbito dessa medida cautelar? Pessoal,
Olha só, o que ele falou aqui no enunciado? Lembra que o requisito da DC é você ter uma controvérsia judicial relevante, certo? Olha aqui, importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos nele inseridos. Apesar dessa controvérsia doutrinária. O requisito é controvérsia doutrinária ou judicial? Judicial. Você tem que ter ali uma confusão no Poder Judiciário sobre a aplicação daquela norma. Cumpriu o requisito? Não cumpriu. Se estão escrevendo nos livros que aquela norma ela pode ser inconstitucional, até aí, se não está causando impacto judicial nisso, o judiciário não está confuso com a aplicação daquela norma, tem controvérsia judicial relevante? Não tem? Não tem. E aí o que vale é o quê? A presunção de constitucionalidade da norma. Então, consequentemente, ela vai seguir seu caminho. Controvérsia doutrinária não é o suficiente para você apresentar uma ADC. Você precisa de uma controvérsia judicial relevante. Então, no caso, cabe ADC nesse caso? Não cabe, porque controvérsia doutrinária não é um requisito para ADC, e sim controvérsia judicial relevante. B. Em sede de ação declaratória de constitucionalidade, é cabível a propositura de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal? Cabe, a gente acabou de ver. Cabe medida cautelar e ela vai caber para quê? Vai caber para você conseguir suspender outros processos judiciais que estão questionando a inconstitucionalidade daquela norma que você quer que o STF estabilize no ordenamento jurídico. Esses efeitos serão o quê? Ex tunc ou ex nunc? Ex nunc. Por quê? Medida cautelar com efeito ex tunc não. Ela vai travar o processo, né? Ela trava o processo lá que está questionando a inconstitucionalidade e impede ele de andar para frente. Então é dali para frente. Olha o gabarito aqui. A. Não caberia ADC por falta de comprovação de relevante controvérsia perante juízes e tribunais a respeito da constitucionalidade da lei. A controvérsia existente no âmbito da doutrina não torna possível o ajustamento da ADC, que é justamente o que a gente falou, certo? Você vê que a resposta é simples. Basta você ter o conhecimento básico sobre a ADC em si. B. Sim, cabe cautelar. Nos termos do 21 caput, os efeitos da medida cautelar em sede de ADC serão decididos pelo Supremo Tribunal Federal por decisão da maioria absoluta de seus membros. Tais efeitos na tese vinculantes serão erga omnes e ex nunc, daqui para frente. Constante a determinação de que os juízes tribunais suspendam o julgamento dos processos pendentes que vão à aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Então veja que, com o conhecimento básico que a gente estudou, a gente acerta essa questão. O que a gente faz também? A gente pode fazer identificação de peça. Aqui na segunda fase de constitucional, eu mostro para vocês, né, a gente tem uma aula reservada chamada de Oficina do Vadimeco. Na Oficina do Vadimeco, eu mostro para vocês o passo a passo para você encontrar as respostas das questões, através do índice alfabético remissivo, que é o melhor índice que tem ali para você conseguir responder as questões, tá? Então assim, tem bastante coisa na segunda fase de direito constitucional. A gente trabalha todas as peças individualmente, a gente trabalha muita resolução de questão, a gente tem 3 simulados autorais, passa por todo o conteúdo programático e ainda faz revisão no final, tá? Então assim, se você escolheu a segunda fase de direito constitucional, faça esse convite para que você venha com a gente, tá? Para encerrar, eu trouxe um bônus ainda para vocês, que é o quê? Algumas observações importantes que valem para todos os controles concentrados de constitucionalidade. Então, ADI, ADPF, ADC, ADO, todos eles, tá? Então, olha aqui. Ações do controle concentrado não admitem pedido de desistência. Nenhuma delas. Começou, tem que ir até o final. Não possuem prazo prescricional nem decadencial e também, não admitem recurso, salvo embargo de declaração e uma hipótese específica cabe recurso extraordinário. Que hipótese é essa? Vamos supor que eu entre com uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual que violou a Constituição estadual. Eu vou apresentar essa ação aonde? No TJ. Na aula de ADI a gente fala sobre isso. Consequentemente, aquele TJ, né, os desembargadores vão julgar através de acórdão. Vamos supor que eles digam que a ação é improcedente, a CDI é improcedente, e eles tenham errado no julgamento. Vamos dizer ainda que esses dispositivos da Constituição estadual que você questionou, né, que você está defendendo pela ADI, sejam iguaizinhos aos dispositivos da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória. Acórdão que viola a Constituição Federal, cabe qual recurso? Recurso extraordinário. Então essa é a única hipótese que cabe recurso no controle concentrado. É uma visão que poucos passam e que aí
pode ser até uma peça na segunda fase de vocês, tá? Não admite intervenção de terceiros, só tem a existência do amicus curiae, que é aquele que faz parecer, mas não pode recorrer, não pode fazer pedidos. Vai ter a oitiva do Procurador-Geral da República em todos os casos, quando ele não for autor da demanda. E se por acaso você entrar com uma ADI, tanto no TJ quanto no STF, né, por exemplo, uma lei estadual que viola tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal, os dois casos, vai suspender a ADI no TJ até o julgamento na ADI do STF, tá? É isso. Então aqui em 20 minutos a gente trabalhou controle de constitucionalidade, alguns pontos, né? Tem muitos outros ainda que a gente pode falar, e falamos sobre a ADC e vimos uma questão sobre ela, tá? Fica o convite então para vocês, se tiverem interesse, manda mensagem para o Proordem, entre em contato com a gente, começa agora, ó. Vai ter a primeira fase agora, nesse domingo, no próximo sábado já vai começar a nossa segunda fase. Deixa eu só ver aqui a data, 7, 8, 9... Ó, 9 de julho agora, a primeira fase do 38º. Próximo sábado já começa a segunda fase de Direito Constitucional comigo e com o professor Matheus. Temos aqui diversos aprovados, tá? Um índice de aprovação muito bom. Alunos que realmente chegaram, até muitas vezes com uma defasagem em termos de conteúdo de constitucional na faculdade, se dedicaram, conseguiram, passaram com tranquilidade. Então, se você vai fazer a segunda fase em Direito Constitucional, fica esse convite. Vem com a gente, que é sucesso, tá? Boa sorte, pessoal!